nosso tema de hoje, né, vai ser análise de rotina e adulterantes em leite. É óbvio que em 30 minutos a gente não consegue passar por tudo que o pessoal anda inventando aí nessas adulterações, mas eu tentei trazer um resuminho do que anda em pauta, assim, no momento, né, algumas discussões pertinentes e que talvez nem todos estejam cientes, né, porque a gente sabe que as coisas vão se espalhando e nem sempre a totalidade das indústrias tem as informações por completo. Então, eu tentei dar foco em alguns pontos, vou ser o mais direta e o mais rápida, né, possível. A minha linguagem é sempre mais, né, chão de fábrica, chão de laboratório mesmo, porque essa é a nossa realidade aqui na Capilab. A gente tem esse costume de estar em contato com o cliente dentro do laboratório e acompanhando os problemas do dia a dia, né, e as evoluções aí dos controles. Bom, ultimamente a gente tem ficado feliz, né, com o conceito de qualidade melhorando dentro das indústrias, né? A gente sabe que o laboratório hoje pode ser considerado, e eu falo isso em quase todas as minhas palestras, como o coração, né, da fábrica. Porque antigamente era o setor que só brigava com a produção, que era aquele implicante, que era o que apontava tudo que estava de errado, né? Hoje ele já pode ser considerado um aliado, né, tanto para recepção e também antes disso, né, o trabalho de campo na fazenda, como hoje ele é o suporte para toda a produção, padronização de produtos. Então a gente sabe que o laboratório, o controle de qualidade vai ser aí o responsável por gerenciar todos os processos, né, do campo ao produto acabado, vai ser responsável por identificar e bloquear os problemas de acontecerem, né, garantir essa qualidade total, que hoje já é um conceito difundido, né, e priorizado pelas indústrias, porque antigamente era um diferencial, hoje é exigência de mercado, então a gente não consegue competir com os concorrentes, né, com as outras indústrias, se a gente não tiver pelo menos o mínimo, né, exigido aí, o mesmo padrão de qualidade. Quando a gente fala de análises laboratoriais, o maior problema que a gente encontra na prática é as equipes e os laboratórios não terem a consciência da importância e do princípio de cada análise aplicada, o porquê, né, a razão de cada uma das análises que a gente faz na rotina. E a gente sabe que é cada vez mais necessário que esse treinamento e essa conscientização seja global na indústria, produção e qualidade, produção e laboratório, para que toda a equipe entenda qual é a função daquela análise, né? O que aquele resultado está querendo me trazer de informação. E mais importante ainda, quando a gente se torna um analista de informação, a gente deixa de só anotar resultados no papel, dados exigidos pela fiscalização, para a gente passar a, de fato, considerar esses resultados num trabalho de melhoria contínua mesmo, de qualidade, usar essas informações para melhorar o processo, para melhorar a qualidade, para ter um produto de nome no mercado, porque o consumidor normalmente vai procurar por um produto que seja sempre do mesmo jeito, ele procura por aquelas características que agradam ao paladar, mas ele também procura hoje por uma marca que garanta a segurança alimentar, né? Então, a palestra anterior falou bastante sobre o conceito que ainda não é tão difundido, mas que precisa ser cada vez mais, né? Bom, a gente vem vendo isso sendo exposto, né, e formalizado em normas, em leis que trazem agora muito mais claramente a importância dos laboratórios, né? Então, começou com o RISPOA, o novo RISPOA, né, que a gente fala em 2017, trazendo num artigo explicitamente, né, que a inspeção e as exigências previstas abrangem aí as instalações dos laboratórios, os equipamentos e os controles de análise laboratoriais. Então, isso é uma novidade, é a gente botar em evidência e foco o laboratório, o controle analítico, né? Então, isso já traz, já respalda a gente nesse conceito de que a qualidade está mais em foco e mais, né, no circuito.
todas as mudanças que a gente vem acompanhando desde esse RISPO-A até um pouquinho antes dele, né, porque a partir dele vieram normas complementares, vieram outras, né, instruções e portarias que foram aí trazendo e implantando novos conceitos, né, todos essas normas e essas leis vieram para trazer novos conceitos, né? E os novos conceitos vão incluir essa lista que eu deixei na tela: preservar a segurança e inocuidade alimentar, né? Avançar nos índices de qualidade no geral, aumentar a produtividade leiteira no campo. A gente tem hoje o plano de qualificação de produtores, né, implantado e sendo aí monitorado pela indústria, que também é uma novidade, né? Combate às fraudes econômicas no geral, então as normas estão mais completas, estão mais exigentes, e isso traz um controle muito melhor do que a gente tinha antes, né? Vai incorporar também na parte de fabricação novas tecnologias, né? E aí legalizar alguns produtos que não tinham explícito suas regras, né? Para padronizar os procedimentos de fiscalização também. Nisso a gente ainda tem algumas falhas, mas a gente já sabe que com as novas normas isso melhorou muito, né? A fiscalização ser um corpo inteiro e ter um padrão aí nacionalizado, né? Outro detalhe é internacionalizar as legislações, então a gente vê cada vez mais as normas e as metodologias sendo trazidas, né, de órgãos internacionais, e que isso acaba favorecendo aí tanto a nossa melhoria de qualidade, quanto também a nossa equiparação, né, ao comércio exterior. Então a gente pode falar de um melhor conceito para exportação também. Bom, outro artigo do RISPO-A fala que as metodologias analíticas, né, elas devem ser padronizadas, e nessa padronização é fundamental que a gente escolha metodologias, né, adotadas oficialmente pelo Ministério, ou que pelo menos, né, elas sejam reconhecidas internacionalmente, ou até mesmo que a sua correlação com o método oficial, né, seja comprovado aí por estudos. E isso vem, né, no documento de perguntas e respostas do Ministério. Pode ter a pergunta respondida no sentido de dizer que a gente pode usar métodos alternativos, né, desde que eles tenham esse estudo de correlação comprovada, né, e isso pode ser feito de alguns jeitos, né? A gente pode ter validações em órgãos internacionais que vão comprovar essa correlação, a gente pode ter validações dentro do próprio Ministério. A gente pode dar como exemplo a análise de sacarose, por exemplo, que foi publicada na AN30, que a gente vai falar dela mais para frente, que acaba validando para os laboratórios credenciados um instrumento, né, que facilita a análise de sacarose. Então ali já serve como um instrumento de que, olha, esse produto foi validado e ele serve como uma alternativa rápida para a análise tradicional, né? Então a maior parte dos comercializadores de produtos, né, para laboratório, como é o caso da Capilab, vai ter sempre um respaldo, né, do fabricante, de órgãos internacionais, de estudos internos ou validações feitas por instituições de ensino, e que vão aí dar esse suporte para a utilização de métodos alternativos, né? O único que a gente tem um destaque aí nessas perguntas e respostas que o Ministério publicou é a crioscopia, que não se abre mão do método no aparelho crioscópico mesmo, né? Bom, a gente sabe que para métodos físico-químicos a gente tem a AN68 de 2006, né, que trazia os métodos oficiais, aí puxando esse assunto de métodos para todas as análises de leite e derivados no geral. E a gente teve em 2017 a primeira edição da AN30, e em 2019 veio a segunda edição da AN30, né, que em teoria é uma norma, é um manual de métodos que é aplicado para os laboratórios credenciados, né? Então ele não seria amplamente
aplicado nos laboratórios de laticínio, que no início começou a ser até exigido por alguns fiscais, né, que olha, a IN68 foi revogada e a gente agora tem que aplicar a IN30. Mas, como eu falei antes, o conceito de internacionalização aconteceu e a maior parte das metodologias dentro do manual da IN30 vem de ISO, né, de metodologias que são compradas, que são pagas para serem utilizadas, e metodologias também que a gente pode considerar, na sua grande maioria, mais complexas do que as que são relatadas, né, ou divulgadas na IN68. Tá? Então, eu quis destacar algumas análises que a gente tem aí a IN30 influenciando, mas antes disso, mostrar para vocês que na segunda edição do Perguntas e Respostas do Ministério, a gente teve esse esclarecimento, né? Como alguns fiscais começaram a cobrar a IN30 como um manual a ser implantado pelos laticínios na prática, né? Depois o Perguntas e Respostas veio esclarecer que não, né? Ele é um manual pró-credenciado e que a IN68 poderia continuar sendo utilizado pelos laboratórios dos laticínios nas fábricas, e isso trouxe uma tranquilidade, né? Para a gente não ter que trocar todas as metodologias, e mesmo porque a IN30 não é completa no sentido de que ela não tem todas as análises que a 68 disponibiliza, né? Nesse ponto, a gente fica aí sem o respaldo se a gente fosse adotar a IN30, tá? Algum tempo depois, né, 27 de julho, foi publicado o ofício circular número 56, que trouxe para a gente a obrigatoriedade, né, da aplicação da IN30 para a análise de acidez de leite fluido. Isso veio pela diferença de metodologia causar aí resultados divergentes, né? A gente, quando fala que o laboratório vai poder utilizar a IN68 e os credenciados utilizam a IN30, as equipes têm que ter em mente que a diferença de método sempre vai trazer divergência de resultados, né? E isso tem que ser levado em consideração, porque quando esse produto for analisado pelos credenciados, a gente tem que saber qual é a correlação dos métodos, né, que a gente está utilizando na 68 e que eles vão utilizar da IN30. A acidez talvez tenha sido um dos métodos que mais causou divergência. Então, esse ofício circular veio a obrigar os laboratórios a utilizarem o método da IN30 no caso da acidez. Tá? Então, quem ainda não se adequou deve aí correr para se adequar, porque a metodologia é muito parecida, mas tem alguns detalhezinhos que a gente deve chamar atenção. E eu deixei aqui destacado até para vocês. Né? A primeira coisa é a bureta com resolução mínima de 0,05. Né? Então, a maior parte dos laticínios hoje usa acidímetros Dornick, né? Que é um instrumento que substitui a bureta tradicional, né, analógica, que traz aí mais agilidade, mais facilidade no dia a dia, mas a maior parte dos acidímetros Dornick não tem essa escala de 0,05 exigida. Então, prestem atenção, e se não for o caso, né, se não tiver mesmo, vai ter que procurar ou uma bureta analógica ou um novo acidímetro com essa escala já ajustada. Uma boa alternativa para quem já tem, né, fica mais tranquilo, é a bureta digital, né, que vai trazer aí 2 casas decimais e que consegue ter esse resultado com precisão. O outro detalhe é que não se usa mais a solução Dornick, né, ou a N/9 que a gente tem de hidróxido de sódio. Agora se usa nessa metodologia 0,1 mol por litro, tá? Então fica essas 2 dicas aí para metodologia. Além de que o pessoal vai ter que comprar aí a solução de fucsina, né, para ter o padrão de cor estabelecido para o ponto final da análise. Tá? Então, são 3 coisas que não eram o praticado, que não é tão confortável para a utilização diária, porque é uma novidade. Bom, outro parecer que eu vim trazer, né, foi publicado o parecer número 7 aí, recentemente, no mês passado, e trouxe aí essa novidade para a gente de que
um método alternativo para fosfatase alcalina, que também é amplamente divulgado no país inteiro, né, o método de tiras, porque a gente sabe que o método tradicional ele é bem mais complexo, mais demorado, né, e detalhado. Tiras praticamente é utilizado hoje pelo menos aqui na Capilab, a gente pode considerar que quase 80% a 90% dos nossos clientes utilizam o método de tiras hoje, né? Então, é um método bem difundido. Então, nesse parecer assinado por um fiscal, né, do Ministério da Agricultura, ele trouxe aí o detalhamento de que ele fez um teste que ele não, ele considera que as tiras não dão uma coloração de fato precisa para o teste e para o resultado, né? Então, nesse parecer, fica suspenso, como está no texto aí da tela para vocês, fica suspensa a utilização dessa metodologia alternativa até que se apresente uma validação, né? Eu posso falar pela Capilab, porque eu sei que existem mais uma ou duas marcas no mercado do produto. A gente não sabe nem se foi a marca da Capilab ou não que foi testada, né? Mas a gente traz aí que a gente já vende há 10 anos o produto e confia no resultado, a gente tem validações, estudos, na verdade, feitos, né, por universidades, incluindo a Cândido Toches, né, e sabe da boa funcionalidade do teste. A gente não sabe ainda como foram realizados os testes, né, que levaram a esse parecer. Mas a gente já está em contato com o fiscal responsável pelo parecer e já está em contato com o Lanagro, porque a gente chegou numa questão de falta de abastecimento para os reagentes do método tradicional, porque eu trouxe essa novidade até aqui, uma para avisar a todos vocês, e outra porque está vinculada à IN30, né, no ofício ele pede que a metodologia da IN30 seja utilizada, né? Só que os reagentes são importados, a dicloroquinona é o principal e ela não tem, a gente consultou mais de 10 fornecedores, né, externos e não consegue importar ela com facilidade, então a gente vai ter um problema de fato de desabastecimento. O Lanagro foi muito aberto à discussão e a gente está em conversa para que talvez esse parecer seja suspenso, né, mediante essa informação de que não vai ter material suficiente para que todos implantem o método tradicional disponível no Brasil, né? Então, à medida que a gente for tendo avanços nessa conversa, a Capilab se prontifica a divulgar, né, a disponibilizar novas informações, mas por enquanto o que a gente tem é que realmente fitas não podem ser utilizadas nesse método e que o método tradicional descrito na IN30 deve ser utilizado. Tá? Então, para quem precisar do método, quem precisar da norma, é só entrar em contato depois que a gente pode direcionar. Bom, a gente sabe que vinculado aí a essas normas, a gente teve a 7677, né, que também foram divulgadas e trouxeram inúmeras mudanças para o dia a dia das fábricas, dos laboratórios, né? Dentro delas, a gente tem aí os regulamentos técnicos, né, que fixam a identidade de qualidade do leite cru, do pasteurizado e do pasteurizado tipo A. E a gente tem também os critérios dos procedimentos para produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite, né? A gente já teve que se adequar a todas essas regras, como é de 2018, a gente já está familiarizado com todas as novidades que elas trouxeram, né? Mas eu quis destacar, além de todas que a gente já cansou de ter treinamentos aí veiculados, né, a respeito de CCS, CBT, exclusão de produtor e tudo mais, né? Eu trouxe alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos mesmo. A intenção aqui é chamar atenção para algum ponto. Primeiro, na composição, a gente viu que um novo padrão foi estipulado, né? Antes a gente só tinha o extrato seco desengordurado colocado em normas, e agora os sólidos totais vieram também a ser padronizados aqui. Outro detalhe é a lactose, né? A gente não tinha esse valor especificado, apesar de a gente saber qual era o padrão, a gente já trabalhar com isso, mas a gente não tinha isso em norma.
E é comum a gente ver laboratórios que não têm esse controle, né, de teor de lactose, tanto no leite da recepção, e a gente pode estender até esse controle para os fabricantes de leite delactosado, né, ou produtos delactosados. A gente sabe que essa medição e essa quantificação não é um método implantado de fundir, mas deve ficar o alerta aí para o pessoal, né, de ter esse controle no leite na recepção, porque eu já tive notícias, né, de parceiros e clientes nossos que já foram, inclusive, autuados por esse ponto, né, e a gente tem aí métodos hoje mais rápidos, né, e eu sei que tem uma palestra aí a seguir que vai falar de lactose, então, muito provavelmente, ela vai falar mais detalhadamente sobre isso, mas fica aí a dica, quem precisar de ajuda também nesse ponto, a gente está à disposição para discutir. Depois, né, como forma de complemento, a gente teve a IN 55, né, publicada em setembro de 2020, tá? É recente, por isso eu quis trazer ela. Então, ela altera aí alguns pontos, né, da IN 76, que a gente já estava implantando, que a gente já estava seguindo. Eu deixei aqui os pontos alterados, né? No artigo 3, a gente vai ter a conservação e a expedição do leite, né, no posto de refrigeração alterado para 5 graus. A gente tem também a conservação do leite da unidade de beneficiamento, né, de leite derivados antes da pasteurização para 5 graus. O parágrafo único também traz a novidade, né? A temperatura de conservação do leite cru refrigerado na unidade de beneficiamento de leite e derivados pode ser de até 7 graus, quando o leite estocado apresentar contagem microbiológica máxima de 300 UFC, anteriormente ao beneficiamento. No artigo 17, a gente traz estocagem em câmara frigorífica e expedição, né, passa para 5 graus. E no artigo 30, a gente tem, né, o item conservação do leite cru na granja, que também passa para 5 graus, e estocagem do leite pasteurizado tipo A em câmara frigorífica também para 5 graus, tá? Então, vale aí a gente dar uma lida na instrução inteira e se atualizar nessas informações. Bom, e aí a gente entra um pouquinho nos adulterantes, né, nas fraudes em leite, tá? Como eu disse antes, não dá para a gente falar de todas, não dá para a gente descrever cada uma, mas eu quis destacar os principais, né? O primeiro deles, e talvez o mais problemático, né, o mais difundido, são os reconstituintes, né? O tal do colocar uma água no leite para aumentar o volume e ter aí algumas substâncias adicionadas para compensar essa falta de densidade, né? Essa crioscopia que vão ser alteradas por essa aguagem, né? O mais preocupante da fraude por água é que ela nunca vem sozinha, né? Ela vai vir, essa água, a qualidade dela já não é garantida, porque muitas vezes não vai ser uma água, né, de boa qualidade, vai ser do riachinho ou alguma coisa do tipo. E a gente também tem aí fraudes acumulativas, né? Porque a gente vai ter a água, a adição de algum reconstituinte que pode trazer outro composto junto, a reação entre eles pode gerar outro composto, então a gente tem aí uma infinidade de problemáticas desenvolvidas em cima, né, de uma fraude só. Dentro de reconstituintes, apesar da gente ter uma lista extensa, né, de sacarose, amido, sal, álcool, né, e muitas outras substâncias utilizadas normalmente, eu trouxe a ureia como destaque, né? A ureia, ela é pouco ainda analisada ou rastreada, monitorada, como queiram chamar, né? E a gente sabe que há muito tempo atrás a gente teve notícias divulgadas, né, na época do formol, que a ureia foi descoberta como a fraude original, né? Porque o formol era só um componente da ureia agrícola usada nessa fraude. A ureia é um bom reconstituinte, né, para quem faz a fraude, porque ela é um composto nitrogenado, né, que vai ter aí
não só a função de reconstituição, mas ela também vai ter uma função de estabilização alta. Então, um leite talvez de qualidade já não tão boa, ou uma estrutura não tão resistente, possa ter esse auxílio aí dessa estabilização provocada pela ureia, né? Além de, como eu disse antes, o formol está presente e ele já trazer a conservação aí junto. Como eu disse, né, nessas notícias que saíram com a fraude do formol e ureia lá atrás, alguns anos atrás, os laticínios, né, e os fraudadores aí viram essa fraude, né, desapareceu, o controle de qualidade viu que essa fraude cessou a partir do momento que se começou a monitorar formol como uma alternativa de se encontrar essa ureia agrícola presente. Então a gente viu que parou. E aí, algum tempo depois, né, veio se descobrir que o Arla 32, que é um produto utilizado normalmente em caminhões, está sendo utilizado no lugar, né, porque aí é uma solução de ureia também, água e ureia, que na sua reação, né, água e ureia forma amônia, então você continua com o mesmo propósito anterior, né, a reconstituição, a conservação, a estabilização numa fraude só. Um produto que você consegue comprar em posto de gasolina com muita facilidade. Então, uma dica que eu dou é verifiquem, né? A gente, na amostra que se envia para a Clínica do Leite todo mês, a gente pode ter essa quantificação, a gente pode adotar um método interno, mas verifiquem se vocês não têm essa presença no laboratório e que ainda não foi detectada, né? Bom, métodos aí para esse rastreamento, né? Vão envolver espectrofotometria. A gente não tem uma legislação que bata o martelo numa quantidade oficial desse constituinte, já que a gente sabe que ele é natural no leite, então vai ter uma quantidade ali sempre, né? A gente tem que saber só qual é o limite entre o natural e o adicionado. Então, em dados extraoficiais, né, em algumas palestras feitas pelo próprio Ministério na época, e tudo foi divulgado que, de acordo com as análises feitas da Clínica do Leite, né, aproveitando as amostras enviadas mensalmente pelos laboratórios, a gente tem esses padrões aí de nitrogênio ureico de leite, ou 1, na sigla em inglês, né, e o padrão de ureia definido de 10 a 16 ou 20 a 34 miligramas por decilitro, né, de presença como sendo o normal. Então, acima disso, normalmente já se considera uma fraude. A gente depois vai ter o conservante, né, então a gente sabe que o formol eu deixei em destaque aqui, justamente porque ele vem junto com essa ureia que ainda vez ou outra aparece, a agrícola, né? Mas o formol é raramente utilizado diretamente como fonte de conservação, justamente pela dificuldade de compra do material, cheiro, né? E tudo mais. Mas é uma análise que vale destaque porque ela é uma análise complicada, né? A fotinho aí mostra o método que a maioria implanta, a não ser laboratórios que têm uma estrutura melhor, né? Até de espaço para receber equipamentos de destilação maiores e feitos para essa análise. Na sua grande maioria, o pessoal improvisa nesse esquema da foto, né? É um método que é fácil, mas que é demorado, né? Ele vai demorar aí cerca de 50 minutos para fazer a destilação completa, para que a gente possa fazer a detecção ou não dessa substância, né? Utilizando o ácido cromotrópico depois, né? É uma análise com alguns interferentes, uma metodologia que vale atenção na lavagem de vidrarias e, né, a adequação dela dentro do laboratório para que a gente não sofra com resíduos de detergente ou até mesmo com o próprio cromotrópico, que é fotossensível e que pode se deteriorar com muita facilidade aí com os cuidados de BPL, né, um pouco deficientes, tá? Outro conservante aí que normalmente tem larga presença, né, na indústria
É o peróxido de hidrogênio. A gente sabe, né, que talvez ele seja o mais utilizado, mas o menos detectado, né? A gente sabe aí da vantagem para o fraudador da decomposição do peróxido em contato com o leite. Então, em cerca de 6 horas, normalmente essa substância já não está mais íntegra e não pode ser mais detectada pela análise dentro da amostra. Então, normalmente, quem frauda já faz essa fraude pensando nesse tempo, sabendo que até chegar na plataforma de recepção, essa fraude já não vai ser pega mais. Tá? Então, vale aí a dica para o pessoal de campo ter um trabalho de monitoramento, de fiscalização, porque se essa fraude for detectada, vai ser por essa equipe normalmente, né? Raramente a gente vai conseguir detectar na plataforma. Né? Bom, dentro de alcalinos, né, que seriam aí as fraudes para neutralizar o excesso de acidez de um leite que já foi deteriorado, né? O conservante aí tem a função de talvez evitar essa deterioração, mas se o conservante não foi adicionado ou se esse leite não tem aí as condições adequadas, né? Ele vai se deteriorar e essa acidez desenvolvida normalmente tem essa fraude de neutralizantes feita para que não seja detectada na plataforma de recepção. A gente tem hoje 2 métodos, né, disponíveis na IN68. Na verdade, a gente tem 3, mas os 2 são os mais utilizados na plataforma pela facilidade de utilização, né? O guaiacol é o primeiro método utilizado normalmente, né? A gente vai misturar o leite com álcool etílico neutralizado e guaiacol na intenção de verificar o pH dessa amostra. Então, o detalhe desse resultado que a gente tem que ficar normalmente, se a fraude for calculada, ou seja, a pessoa adicionar uma quantidade de neutralizante suficiente, única e exclusivamente para tirar essa diferença da acidez a mais, né, do padrão, além do padrão, esse pH vai estar dentro do normal e provavelmente esse resultado não vai acusar a presença dos neutralizantes como a gente queria, né? Já no método da fenolftaleína, a gente tem aí o problema de que só detecta só detecta carbonatos e bicarbonatos, não detecta o hidróxido de sódio. Então, é uma análise um pouquinho mais demorada, mais extensa, com mais materiais envolvidos, né? E acaba que na conclusão aqui, a gente sabe que se juntassem os 2 métodos, talvez a fenolftaleína pegue mais positivos do que a guaiacol na prática, né? A observação do analista vai ser essa, se a gente utilizasse os 2 métodos, mas a gente sabe que elas não chegam nem a ser complementares, porque pode ser que em alguns casos nenhuma das duas detecte essa presença de neutralizantes. O ideal seria a alcalinidade nas cinzas, que também está disponível na IN68, né? Mas a gente sabe que a alcalinidade nas cinzas é uma análise que a gente faz a partir do resíduo, né, gerado na análise de resíduo mineral fixo, que já é uma análise longa, né, que exige equipamentos específicos, como forno de mufla, que nem todos os laboratórios possuem, e que depois dessa análise a gente vai aplicar a análise de alcalinidade, né? Então, nessa análise a gente teria precisão porque ela te dá um resultado independente da substância ou da quantidade, né, adicionada, mas a gente não tem a facilidade de método para aplicação. E por último, a gente pode falar dos antimicrobianos. Eu vou falar bem rapidinho porque meu tempo já estourou e também porque a colega, né, da Exis já elaborou muito bem o assunto. Mas a gente sabe que é um assunto muito em discussão e por isso eu não podia deixar de colocar aqui na finalização. Hoje é um dos assuntos mais em pauta no mercado, né? A gente sabe, nessa pesquisa da União Europeia, a gente tem aqui a lista de famílias, né, que são amplamente utilizadas, né, na indústria pecuária. No Brasil, a gente também tem aí uma lista extensa, né? Aqui com a autorização da Mosquinha que está nos assistindo aí, né? O pessoal da Viva Lácteos fez uma pesquisa em cima de 4 grandes laticínios no país para verificar a incidência
de drogas no nosso país, e foram encontradas essa lista enorme de drogas utilizadas, né? A gente sabe que a norma hoje exige que a gente faça 2 famílias na recepção e exige também que a gente tenha um estudo periódico de incidência para justamente detectar todas essas drogas que podem estar presentes aí e causando tanto alterações na nossa tecnologia de fabricação, como também pode aí ter a preocupação, né, vinculada a principalmente a saúde humana, né? Vale destacar que, como a Fabiana falou sobre o PNCEC, né, que era o documento até hoje utilizado para definir os LMRs, ou os limites máximos de resíduo permitido, né? Ou seja, aqueles resíduos que são considerados aceitos para o consumo humano sem dano à saúde. Esse ano ele não foi feito, né? Então ele acaba que em dados, né, informações aí que a gente já vê a movimentação, a IN 51 da Anvisa, né, a IN 51 de 2019, deve ser adotada, né, na falta do PNCRC neste ano, como um documento que vai trazer esses limites. E é bom, e essa discussão já era anterior, porque a gente sabia que, né, a gente tinha o PNCRC controlando o laboratório na recepção de leite, tinha já a IN 51, né, monitorando o produto acabado, então a gente sabe que na maior parte eles se conversam, mas que a 51 era muito mais completa do que muito mais drogas a serem, substâncias a serem controladas do que o PNCRC. Então, agora, esse movimento de tornar ele o documento que traz os limites para a gente, né, acende uma luzinha de alerta aí de que a gente tem que estudar esse documento e procurar, né, se adequar. Tá? Aí trazendo essa preocupação, né, de saúde humana, porque em algumas pesquisas eu trouxe alguns dados levantados, principalmente na União Europeia, né, dizendo que o consumo de antimicrobianos só tende a crescer, né, a estimativa é crescer 67% entre 2010 e 2030, o risco de alergias, né, e resistência microbiana é alto, a gente sabe aí que mais de 10 milhões de mortes são projetadas, né, nesse período entre 2015 e 2050, né, e é um dano muito grande. Então, a gente vem aí conversando, né, as marcas de kit de monitoramento de triagem de antibióticos, vem conversando sempre no sentido de trabalhar os kits cada vez mais aproximados aos LMRs, para que a gente não descarte leites próprios, mas também a gente deve se preocupar sempre com a saúde humana, né, e ter aí uma segurança assegurada para o consumidor, né? Então, eu deixei como conclusão, né, que laboratório, análise, né, todas as métodos, as preocupações que a gente tem no controle de qualidade do laboratório são sempre aí na garantia, na tentativa, né, de garantir a segurança à saúde do consumidor, né, trazer um produto que, além de fazer muito bem, que a gente sabe que o leite e derivados, né, tem essa vai também não fazer nenhum mal para o consumidor aí que comprar esse produto. Eu deixo aqui o meu telefone, o meu e-mail. Eu sei que não vai dar tempo para as dúvidas, né, Antônio? Então, podem ficar à vontade de me contactar por mensagem ou por e-mail e eu fico à disposição. Mais uma vez aí, obrigada para todo mundo que assistiu, obrigada Antônio e Rodrigo pelo convite, né, em participar do evento, e a gente fica aí à disposição para qualquer pessoa que quiser entrar em